Como é que vem a proposta apresentada pelo Ministério da Educação? Não percebi. Como é que analisam a proposta apresentada pelo Ministério da Educação? Bom, nós, antes disso, nesta reunião, colocámos essencialmente duas grandes questões. A primeira tem a ver com um processo negocial. Não foi sequer um processo negocial, aliás, tem sido este o caminho seguido em algumas matérias e nós manifestámos essa discordância porque só hoje é que tivemos conhecimento da proposta que estava em cima da mesa, portanto, não há um processo negocial, implica um conjunto de mesas negociais ou uma mesa negocial única, há um conjunto de prazos que têm que ser respeitados, os documentos têm que ser conhecidos, há uma ata onde as partes deixam registado aquela que é ou aquelas que são as suas posições relativamente a essa matéria. Isso não aconteceu. A outra preocupação que nós também quisemos aqui deixar tem a ver com a questão da reforma do Estado. Portanto, foi ontem promulgado pelo Sr. Presidente da República o decreto-lei que extingue os organismos, os 12, portanto, os 18 organismos, no fundo, que existiam antes e os que agora, os 7 que agora são criados. E, portanto, até o Sr. Presidente da República manifestou algumas reservas relativamente às questões da Fundação da Ciência e Tecnologia e também relativamente às competências que são atribuídas às CCDRs. Portanto, nós manifestámos essas duas preocupações. Relativamente à primeira matéria, que tem a ver com o processo negocial, o que nós colocámos ao Sr. Ministro, porque fomos, enfim, colocados quase numa situação de chantagem perante ou aceitávamos os sindicatos todos que era realizado um concurso externo extraordinário ou teríamos que arrastar tudo isto num processo longo de negociação sobre esta matéria. O que nós lhe dissemos foi que, relativamente ao diploma que está em vigor, nós temos reservas, que relativamente ao diploma que está em vigor nós pretendemos revê-lo, mas que não era pela FENPROF que haveria uma oposição à realização desse concurso e que nos comprometíamos, e é isso que vamos fazer, a enviar as nossas propostas de alteração a esse documento para concursos futuros. O que o Ministério acabou por reconhecer foi que, sim senhor, essas propostas seriam recebidas e haveria o tal processo negocial. Depois veríamos ainda se teriam ou não ainda condições para poder ser vertidas no diploma que vai regular o próximo concurso externo extraordinário. Veremos se assim vai acontecer ou não. No entanto, foi isto que foi tratado. As suas principais reservas que têm em relação ao diploma? Não, o diploma agora foram apresentadas um conjunto de propostas novas e, portanto, nós ainda não nos debruçamos sobre essa matéria. Vamos produzir um conjunto de propostas de alteração e, portanto, serão enviadas depois para a frente. Agora, o que para nós nos pareceu importante foi não sermos obstáculo, digamos assim, a um concurso que é sempre importante. Nós sabemos que no ano passado houve um conjunto de vagas que não foram ocupadas, mas não deixa de ser importante, nós reconhecemos isso, a vinculação de um conjunto de professores em zonas onde são necessários professores. Depois, relativamente às questões relacionadas com a reforma do... Deixa-me só fazer uma pergunta. Não estranharam, têm dito que este ano a situação está pior, que deverá haver mais alunos sem todos os professores, mas depois a proposta deste ano, em vez de ser os 2.000 e tal professores vagas que havia no ano passado, este ano são cerca de 1.800. Como é que se explica esta redução? Pois tem a ver com o critério que o Ministério da Educação encontrou para definir o que é um quadro de zona carenciado. Portanto, foi considerado que estávamos a falar de colocações que não, de horários que ficaram vagos ao longo do ano. Foi feita uma média dos 63 quadros de zona e os quadros de zona que ficaram acima da média, que foi 27, salvo erro o valor foi esse. Portanto, os 10 quadros de zona que ficaram acima da média são aqueles que vão ter, digamos assim, vagas para vincular neste concurso. Isso significa que nos outros vai haver falta de professores? Primeiro, vamos lá ver uma coisa. Não significa sequer que o problema da falta de professores se resolva nestes. Porque era o que eu estava há pouco a dizer. O ano passado nós verificámos, por exemplo, na Grande Lisboa,
no QCP aqui da área norte da Grande Lisboa, ou um conjunto de vagas que ficaram por ocupar. Portanto, porque lá está ou a principal forma de resolvermos o problema é valorizar a carreira e a profissão. E essa matéria que é importante avançar, soubemos agora, nesta reunião, que o processo vai iniciar-se na última semana, assim foi apontado pelo Ministro, deste mês de setembro. Portanto, isto é positivo, mas não é isto que vai resolver o problema da falta de professores. Depois, manifestámos também preocupação relativamente à chamada reorganização do Ministério da Educação. Foi-nos dito que, apesar de estarem extintas, o Ministro diz que pode ser que até já no dia 1 de setembro a nova agência para a gestão do sistema educativo esteja já em funcionamento, foi ontem promulgada pelo Sr. Presidente da República portanto, aquelas entidades que até aqui se dirigiam os professores, a GAIA, a GESP, o IGF, vão continuar em funcionamento até ao momento em que a transferência esteja completamente consumada. No entanto, é um processo muito, complexo. Se o Ministério da Educação cresceu porque houve necessidade desse crescimento ter ocorrido. Poderão existir situações de repetição de funções, aspectos que poderiam ser melhorados, agilizados, tudo isso é verdade. Mas não se ignora uma coisa: se o Ministério da Educação cresceu porque houve necessidade desse crescimento. Ficámos um bocado, inquietos, se assim se pode dizer, com o facto de, por uma explicação muito simples, isto vai ser agilizado, a nova agência vai dar resposta a tudo, esperemos que sim, que assim seja, mas temos muitas dúvidas relativamente a esta matéria, até porque foi um processo da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação. Nós apenas tomamos conhecimento das alterações que foram propostas. Para além disso, nós abordámos ainda um conjunto de outros problemas, alguns até que teremos que enviar posteriormente uma informação aqui para o Ministério da Educação, que tem a ver com os professores das escolas António Arroio e Soares dos Reis, com as questões dos professores do concurso de professores do ensino português no estrangeiro, com as questões da CPCJ, alguns problemas que existem. Foi-nos dito que iriam ser apreciadas essas matérias e ficámos também a saber que na próxima segunda-feira a reserva de recrutamento 1 fará, uma nova colocação de professores e nesse momento poderemos já ter uma ideia de qual vai ser o quadro da falta de professores para este ano letivo, mas por todos os dados que existem, a ideia que temos é que o problema se vai agravar relativamente ao passado. Então, como é que se justifica que o Ministério reduza o número de vagas para as escolas mais carenciadas? Pois, provavelmente, os chamados critérios economicistas são aqueles que presidem nestas situações, o que também não deixa de ser matéria, que não deixaremos de registar no parecer que vamos enviar, é que para o financiamento do ensino particular e cooperativo vimos o número de turmas a crescer, o valor do montante a crescer e, se calhar, para a rede pública, aquela que era preciso investir, poderá não ser essa a prioridade. Veremos com o tempo, mas de facto não há razões para que assim suceda. Como disse, nós não sabemos, independentemente do número de vagas que vão abrir aqui e abrir ali, se de facto as vagas vão ser todas preenchidas e se de facto aqui e ali se vai resolver o problema da falta de professores. Atrevo-me a dizer que no caso dos 2 quadros de zona aqui da Grande Lisboa, por certo, o problema da falta de professores vai persistir.